Olá, esse é o Papo de Parto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre parto normal, parto natural e parto humanizado. Vem com a gente! A maioria das mulheres que eu venho conversando ao longo dos anos a respeito da escolha de um parto normal, ou natural, ou humanizado, ou uma cesárea, o medo sempre é o do radicalismo. Por exemplo, um médico que tem uma alta taxa de partos normais ou partos naturais não vai saber fazer uma cesariana caso seja necessário. Ou de um médico que faz um parto tradicional, normal, com todos os procedimentos, antisepsia, campo cirúrgico, que ele aceite abrir mão de alguns desses procedimentos e ele julgar essa mulher radical. Come on, everyone. It's happening. Come on. She's about to get into the water. The what? I'm gonna be out here, okay? Ou, o que é mais comum, as mulheres se depararem com uma realidade quando começam a investigar as taxas dos obstetras e fazerem perguntas, a realidade de que de fato eles são cesaristas radicais, com taxas em torno de 100% de cesariana. I just have a couple of questions. What was he like? He was polite, intense, smart, really intimidating. A diferença básica entre um parto normal, parto natural e uma cesariana é que no parto natural ou normal, o bebê vai sair pela vagina da mulher. Ele vai sair pelas vias naturais, pela mesma via em que a mulher teve a relação sexual, teve a fecundação. O bebê foi gerado dentro do seu útero, ele vai sair por este mesmo caminho. Já na cesariana, é feita uma cirurgia, é feita uma laparotomia, uma cirurgia que abre a cavidade abdominal, abre o útero da mulher e este bebê vai sair por uma incisão cirúrgica no abdômen da mulher. Entre esses dois procedimentos está muito clara a diferença. Agora, e dentro de todas essas possibilidades que se diz a respeito do parto via vaginal? Pois bem, um parto normal é um parto que acontece via vaginal, mas que pode ter uma, duas ou uma cascata de intervenções exógenas, seja drogas, seja um medicamento, seja procedimentos mecânicos, seja um protocolo externo ao corpo da mulher que ela tenha que obedecer. O parto natural, ele acontece, ele é guiado pela fisiologia feminina. Ah, mas isso significa então que a mulher que se dane, né? Porque ela tá lá em trabalho de parto. Se alguma coisa acontecer, ela quis ter um parto seguindo o corpo dela, seguindo a fisiologia dela. E se der alguma coisa errada também a responsabilidade é dela. Não, pera lá. Esse parto vai acontecer de forma natural dentro de parâmetros de segurança. A partir do momento que esses parâmetros de segurança forem extrapolados, aí sim eu tenho indicações reais, eu tenho critérios para começar a usar intervenções. Antes disso, eu tenho que questionar o porquê que eu vou usar essas intervenções. Eu quero acelerar esse processo por quê? Eu quero acelerar esse processo porque a mulher está muito cansada, porque o bebê pode estar sem reservas, porque esse bebê está dando sinais de que já não está bem. Ou eu quero acelerar esse processo porque hoje à noite é jogo do Corinthians. Porque eu não quero passar a noite fora de casa sem dormir. Porque já é tempo demais que eu tô aqui, amanhã eu tenho consultório o dia todo. Porque isso é desnecessário, não tem porquê eu ficar aqui esperando essa mulher parir, sabe? Esperando esse bebê querer nascer. Em quem eu estou pensando? Eu estou pensando no meu tempo enquanto profissional, no tempo dos profissionais envolvidos dentro da instituição, ou eu estou pensando no tempo da natureza, do corpo daquela mulher e o corpo daquele bebê, o tempo que eles precisam para fazer todo esse processo de nascimento.
Vejam bem, pra gente, na sua vida, no mundo, o tempo é muito relativo. O que é uma hora na sua vida, o que é uma manhã na sua vida, o que é um dia inteiro, que são 24 horas dentro da sua vida. A questão é que para esta dupla, para essa mulher e para esse bebê, é o tempo do processo. O que significa um bebê precisar de 12 horas para nascer? Precisar de 18 horas para nascer. Se ele precisa desse tempo e a sua mãe precisa desse tempo, por que nós não podemos dar este tempo? Por que o serviço não pode estar aberto a oferecer condições às mulheres para tomarem esse tempo? É uma mudança tão radical, não é mesmo? Ela vai deixar de ser uma mulher grávida para ser mãe. Esse bebê vai deixar de ter uma vida intrauterina para uma vida extrauterina, para uma esterogestação. Por que eu tenho que resolver tudo isso em 1 ou 2 horas? Por que eu não posso dar para essa dupla o tempo relativo necessário para viver um processo mais suave? Ah, mas esse povo do parto natural é parto selvagem, é parto animalizado. Por que a mulherada fica gritando? Por que elas ficam todas suadas, pelada, berrando, falando que vão morrer? Eu determinar a hora que um bebê vai sair do útero e tirar isso através de um processo cirúrgico é de uma radicalidade para o bebê incomensurável. Nós aqui do lado de fora, na nossa vida adulta, a gente não tem como mensurar o quão violento é isso para um bebê. Pensando bastante sobre o assunto, ao meu ver, todas as questões giram em torno da autonomia da mulher. Se você decide, escolhe, estuda para tomar decisões e chega à conclusão que para você um parto em posição ginecológica, feita antisepsia, você coberta com campos cirúrgicos, feita embrocagem da sua vagina, feita epidiotomia para preservar o seu períneo, manobra de Christeller, anestesia e o bebê entregue no seu colo depois de passar por alguns procedimentos, se isso é o parto ideal para você, tá tudo bem, você estudou para isso, você foi atrás de conhecer esses procedimentos, você buscou profissionais que vão te atender dentro desse modelo. A grande dificuldade que a gente vive hoje, na verdade, está em encontrar serviços e profissionais que topem o contrário, que topem acompanhar um parto fisiológico, que topem acompanhar um parto que é desencadeado pelo corpo da mulher, que é produzido pelo corpo da mulher e que vai resultar no nascimento de um bebê pelas vias naturais, respeitando o tempo do bebê, o tempo da mulher e não dos protocolos hospitalares. De acordo com o dicionário, o termo autonomia significa faculdade de um país conquistado ou de uma região administrativa de se administrar por suas próprias leis, liberdade moral ou intelectual, independência administrativa em relação a um poder central. Tá, mas aí você pode me dizer, poxa, mas eu escolhi passar por isso, eu escolhi um médico que vai não agir de forma radical, que vai respeitar o meu corpo, que vai me deixar ter um parto normal, mas que ao mesmo tempo vai usar um degermante no meu corpo para me limpar de bactérias, vai cortar a minha vagina, que é para evitar uma laceração, vai empurrar meu fundo uterino porque eu sozinha talvez não consiga colocar esse bebê para fora com a minha própria força. Pois bem, então se você escolheu e você se sente autônoma nesse processo, isso é o importante. Agora, qual é o antônimo de autonomia? O termo heteronomia, que é o antônimo de autonomia, significa sujeição. Se você sente que você, ao escolher um profissional, tem que se submeter ao que ele concorda que é o certo, sem te consultar, sem dividir com você a responsabilidade pelo que está sendo feito, então pera lá, você precisa de ajuda para descobrir quem são esses profissionais e quem são esses serviços, aonde eu consigo ter um parto em que a minha autonomia seja preservada, que eu seja consultada a respeito dos procedimentos que vão ser feitos ou que o profissional julga que devem ser feitos, porque sempre que nós buscamos um serviço de saúde ou um profissional para fazer acompanhamento da nossa gestação e do nosso parto, óbvio, a gente está contando com os anos de experiência, de estudo daquela pessoa para que a gente tenha auxílio nesse atendimento, para que a gente tenha auxílio nessa gestação. Mas talvez, e apenas talvez, eu te convido para pensar nisso comigo, isso não
queira significar uma sujeição total. Essa pessoa estudou para isso, essa pessoa tem conhecimento, mas por que a partir do momento que eu contrato essa pessoa e ele tem total conhecimento do que ele está fazendo, eu tenho que entregar totalmente a minha autonomia nas mãos dessa pessoa, entregar totalmente o meu processo e o processo do meu bebê nas mãos desta pessoa, porque nessa relação, evidentemente, não existe a possibilidade de eu ser consultada a respeito de nada, da minha opinião e do meu desejo serem levados em conta nesse momento. Em resumo, parto normal, acompanhado dentro do protocolo hospitalar, controlado, ele é um parto que acontece de fora para dentro. Essa mulher pode até entrar em trabalho de parto, mas existe um protocolo que é determinado pelo serviço ou pelo profissional que está conduzindo, que vai controlar o processo de fora para dentro. O profissional ou o serviço determinam a hora, por exemplo, de romper a bolsa, determinam a hora de entrar com o ocitócito. Se a mulher está no sistema privado, determina a hora de tomar anestesia, determina a posição que ela vai parir, determina se vai ter episiotomia ou não, e determina se esse bebê vai ficar com ela logo após o nascimento, na hora dourada, ou se ele vai ser direto levado para os cuidados. Num parto natural, o processo acontece de dentro para fora. E aí a gente entra na questão subjetiva do tempo de cada mulher, o que ela vai precisar para parir. É um processo que pode ser mais longo ou não, é um processo que vai acontecer de acordo com a cadência hormonal da mulher, de acordo com a velocidade com que o corpo da mulher se abre e de acordo com os caminhos que o bebê vai encontrando dentro do corpo da sua mãe, das resistências que ele vai encontrando lá dentro ou não. Sim, é muito mais imprevisível, mas é sabidamente mais natural, mais fisiológico e, portanto, menos perigoso. Esse foi o Papo de Parto dessa semana. Se inscreva, compartilhe, participe, pergunte. Se você precisa de ajuda na sua região, na sua cidade, ou se você quer conversar sobre o serviço de doula, entre em contato com o e-mail que vai aparecer no vídeo. Seguem links para isso tudo aqui embaixo. A gente se vê de novo na próxima terça. Um beijão. Tchau.